Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o senso e a disciplina divina. Esta é a 13ª lição do trimestre, portanto, a última, estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 2 Samuel, capítulo 24, do verso 8 ao 25. Os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o censo de Israel. Segundo, a disciplina de Deus. E terceiro, princípios em 1º e 2 Samuel. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer que Deus disciplina o seu povo. Segundo, vigiar e orar em todo o tempo. E terceiro, confessar a Deus nossos pecados. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 24 de 2 Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, que já são inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que você nos dá. E para você que está me assistindo agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos anunciando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você mais uma vez da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos nós vamos proclamando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, nós chegamos ao capítulo final de 2 Samuel. Mais uma vez, Davi comete pecado, mas Deus, em sua misericórdia, o perdoa. Apesar disso, as consequências são profundas. Vale a pena mencionar que a velhice e morte de Davi são historiadas nos primeiros capítulos do livro de 1 Reis e 1 Crônicas. Primeiro tópico, o censo de Israel. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 ao 3, aprenderemos nesse tópico que Deus abençoa aqueles que abrem mão da força do mundo e confiam nele. É bom lembrar de que nós estamos falando de censo e voltar um pouquinho na história lá no livro de Números, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Deus manda Moisés fazer um censo, para que Moisés soubesse quantos homens ele tinha com a idade superior a 20 anos e que tirasse também de todas as tribos de Israel um homem que se tornasse líder tribal para essas pessoas que estivessem em idade de guerra. Quando a gente chega no capítulo 26 do Números, novamente, depois de Israel já ter sofrido algumas baixas, novamente Deus ordena de que Moisés confira o povo para ele saber quantos homens ele tem com idade superior a 20 anos para enfrentar uma guerra, antes dele entrarem na terra prometida. E Davi está fazendo isso, conferindo o povo que ele tem. E qual é o erro de Davi? Por que Davi está errado em fazer isso, em fazer esse censo? Alguns escritores chegam a dizer que Davi está fazendo esse censo não é porque ele quer saber quantas pessoas tem na nação de Israel, mas ele está fazendo o censo porque ele quer saber de quantos escravos no seu reino ele poderia cobrar impostos. Outros chegam a dizer que Davi está conferindo esse povo, fazendo o censo para saber a carga tributária que ele estava cobrando, se ele poderia ainda aumentar ainda essa carga tributária para aumentar o poder de fogo no cofre público e ele poder então esnobar com seu grande exército o seu poder de fogo contra as demais pessoas, as demais nações, dizendo que ele era o poderoso. Mas é importante observar que no primeiro tópico desse censo de Israel, o escritor fala de tentação e provação, que está em 2 Samuel 24, verso 3. E o escritor ainda pede que a gente faça a leitura do texto, mas com um paralelo de 1 Crônica 21. Por quê, pastor? Porque no livro de 2 Samuel, o escritor vai dizer que foi Deus que incitou a Davi a fazer isso. E alguns outros escritores chegam a dizer que Davi
estava fazendo isso porque Deus queria cobrar uma conta de Israel ainda, de Saul, uma conta retroativa. E ele precisava de poder de fogo para ele fazer essa cobrança. E ele incita Davi a fazer isso. Mas quando a gente olha lá no livro de 1 Crônicas 21, nós vamos encontrar que não é Deus incitando a Davi, e sim Satanás tentando a Davi a fazer isso. Já o escritor Tiago tem uma outra ótica dizendo de que Deus não tenta ninguém. Toda tentação, ela vem de Satanás e visa nossa queda e fracasso, diz Tiago. Não devem ser confundidos com as provações. E o que é tentação, diz o escritor? É um esforço para persuadir, para seduzir e induzir a fazer algo que, embora não pareça ruim no momento, está fora da vontade de Deus para a nossa vida. Isso é tentação. Aparentemente parece que não é ruim, mas depois vai se perceber que está fora do propósito de Deus para nós. Tentação é aquela voz sedutora dizendo, vai em frente, vai dar certo, vai lá. A tentação é especialmente perigosa quando achamos que somos fortes e que nunca cairemos. O escritor diz que o nosso maior desafio é sempre vencer a nós mesmos. Mas o texto diz que a vitória para mim e para você em Cristo Jesus, a vitória para todos nós. O escritor ainda diz que a provação visa nosso aperfeiçoamento, a tentação, a nossa desgraça. Tentação, o escritor diz que são inevitáveis. Nem o próprio Jesus foi poupado dela, conforme está registrado em Marcos capítulo 1, verso 13. Vida vitoriosa, meus irmãos, o escritor diz, portanto, não é uma vida sem tentação, mas sim uma vida de submissão a Deus e rejeição ao mal. Segundo subtópico, a soberania de Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 8 e verso 9. O escritor diz que Davi, após fazer toda a contagem, todo o censo de Israel, depois de 9 meses e 20 dias, ele tem o resultado, 800.000 pessoas, 800.000 homens em Israel, mais 500.000 homens em Judá, todos com idade superior a 20 anos, pronto para a guerra. 1.300.000 pessoas, o tamanho do seu exército. Ele agora está poderoso. O escritor diz que Davi é tentado justamente na área onde ele se sentia mais forte. Onde estaria a confiança de Davi, diz o escritor? Em seu Deus, que cuidara dele desde sempre, ou no seu agora poderoso e numeroso exército? O escritor ainda diz que Deus governa sobre tudo e sobre todos, mesmo aquelas situações que as circunstâncias às vezes são complicadas e às vezes até devastadoras, diz o escritor, mesmo assim estão sobre a soberania divina. Quem governa é Deus e não o diabo. O escritor diz que alguém ilustrou dizendo que Satanás é como um cachorro louco amarrado por uma corda, mas quem puxa essa corda é o próprio Deus. Nos traz conforto e segurança saber que o diabo não é um ser completamente livre para fazer o que quer. Não. Em última análise, ele só faz aquilo que Deus permite. Deus sempre levará os seus planos a efeito no universo, mesmo diante dos erros humanos. O Senhor continuará levando os seus planos. Mesmo que os homens errem, mesmo que tenha as oposições malignas, nada impede nem surpreende a Deus. Por isso que a teologia hebraica apontava tudo para Deus. É porque não é que Deus fosse o autor do mal, é porque todas as coisas que aconteciam, só aconteciam se Deus o permitisse. E graças a Deus que nisso nós cremos. Tudo que acontece à nossa volta é porque Deus o permitiu, ou Deus o permite. Terceiro subtópico, quando pecamos? Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10, o texto diz que Davi sentiu seu coração bater diferente.
Ou seja, ele começa a reconhecer que ele tinha feito algo que desagradara a Deus. O escritor leva-nos a entender que pecamos assim como Davi, quando perdemos a capacidade de discernir os perigos à nossa volta. É o que aconteceu com Davi. Pecamos quando falta vigilância, oração e sobriedade. Quando faltam essas armas, ficamos vulneráveis. O escritor diz o seguinte: e se Davi tivesse orado, buscado a orientação de Deus, como tantas outras vezes, o que teria acontecido, será? Com certeza, Davi não teria pecado, porque ele teria buscado a orientação de Deus, e Deus o teria dado o escape na hora da tentação. Pecamos quando falta em nós humildade para ouvirmos as advertências e conselhos de gente que nos ama e quer o nosso bem. O escritor diz que Joabe, o velho general, que também aconselhava Davi, ele chega a perguntar a Davi: mas tudo bem, eu vou conferir, isso vai ser bom para você, mas para que isso, Davi? Para quê? Se Davi tivesse atentado para os conselhos de Joabe, possivelmente ele também não teria fracassado. Pecamos quando deixamos de ouvir pessoas que poderiam nos orientar e nos aconselhar para o nosso bem. O perigo da síndrome do sucesso gerou em Davi um sentimento de soberba que o leva a desviar sua confiança de Deus para a grandeza do seu exército. Eu tenho 1.300.000 homens. Eu não dependo tanto assim de Deus. Eu dependo da minha capacidade administrativa de conduzir o meu povo diante de qualquer um outro exército. Neste caso, meus irmãos, o pecado de Davi foi deixar de confiar em Deus e acreditar no seu próprio poderio, esquecendo-se de que toda vitória vem de Deus, conforme está registrado no Salmo 20, verso 7. E o escritor termina esse tópico fazendo duas perguntas para nós. Primeira é: e nós, em quem estamos confiando? Em quem confiamos? Segunda, onde está a nossa segurança? É uma reflexão para mim, para você, e para você também transmitir para todos os nossos alunos aí na escola bíblica dominical, na sua classe, na sua congregação, na sua igreja. Em quem nós confiamos? Onde está a nossa segurança? Se nós estivermos com a nossa força em Deus, parabéns. Deus vai nos abençoar e certamente seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Segundo tópico, a disciplina de Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10 ao verso 12, Deus nunca vai permitir para o nosso próprio bem que os seus filhos pequem inconsequentemente. O escritor diz que se somos filhos, então a vara da disciplina nos alcança. A importância da culpa. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10. O texto diz que Davi sentiu o coração bater diferente e ele reconheceu que ele tinha feito algo que desagradou a Deus. O texto diz que a expressão de Davi, bater-lhe o coração, é cheia de significado. Apesar de suas falhas, Davi, como sabemos, era um homem de Deus. Não demorou e veio sobre ele a convicção de que aquilo que fizera desagradou o seu Deus. Pelo menos 10 meses já tinha se passado, mas agora a consciência estava batendo. Ele tinha uma consciência sensível. E o escritor diz que culpa é uma experiência moral fundamental e essencial para tornarmos a presença de Deus após termos pecado. Ela funciona como uma espécie de feedback do Espírito de Deus, mostrando a nossa consciência que aquilo que fizemos precisa de conserto, precisa de uma reparação, precisa de perdão de Deus. O escritor ainda diz que sem culpa e sensibilidade à voz de Deus, a vida do pecador segue o caminho de desgraça e caos. E isso nós precisamos ter cuidado na nossa vida para não entrarmos por esse caminho.
e ajudar todos aqueles quanto estão diante de nossas classes da Escola Bíblica Dominical, para que não deixe que o sentimento, a culpa adormeça e essa pessoa não tenha mais o sentimento, a sensibilidade de reconhecer que pecou. Nesse sentido, a culpa significa sermos sensíveis ao agir do Espírito de Deus em nossas vidas. O pecado, ele destrói. Precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência viva, de que mesmo quando falharmos, reconhecermos que pecamos e de que de Deus vem, Ele é a fonte do perdão, é a fonte da restauração. Segundo subtópico, a confissão de Davi. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10, o escritor diz que confissão é o caminho divino para a nossa libertação e para o perdão. O perdão, baseado no que está registrado em Provérbios, capítulo 28, verso 13, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Não basta sentirmos a culpa, diz o escritor. É necessário irmos ao lugar certo. E que lugar certo é esse, pastor? O escritor diz que o trono da graça e da misericórdia, onde Cristo espera com perdão para todos aqueles que falham, que vacilam, que pecam, que erram e que reconhecem os seus erros e voltam, confessam os seus pecados, alcançam essa misericórdia de Deus. Davi, por exemplo, vai para os pés do Senhor, aos que procuram o bar, as drogas, a compensação religiosa e até o suicídio numa tentativa de acalmar a sua consciência. Mas a oferta de perdão continua atual e disponível a todos, apesar do nosso não merecimento. O escritor diz que desde que confessemos os nossos pecados, nós alcançaremos a misericórdia de Deus. Quem não experimenta culpa, não confessa. Experimentar culpa é sentir-se o culpado, reconhecer, eu sou culpado, não colocar a culpa em ninguém. Quantas pessoas que às vezes vivem feridos na igreja, quantas pessoas que vivem feridos na sua caminhada, não conseguem levantar a cabeça, não conseguem, parece assim que não decola, porque às vezes colocam a culpa do seu fracasso, da sua derrota em A, B ou C, coloca a sua culpa em outras pessoas. Na verdade, o escritor está dizendo que quem não experimenta a culpa, assumir a sua culpa, não confessa. E se não confessa, não experimenta a graça divina. Portanto, é importante o reconhecimento para poder desfrutar, experimentar essa graça divina para mim e para você, que não merecemos, mas o Senhor está sempre pronto quando reconhecemos, quando falhamos. Terceiro subtópico, a disciplina de Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz que o Senhor manda um profeta por nome Gade chegar até Davi e colocar sobre ele a sentença da disciplina. Pastor, mas o Senhor não tinha perdoado Davi, o Senhor não perdoou Davi? Sim, irmãos. A hora que nós falhamos e que nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado e corremos diante de Deus, o Senhor está pronto para perdoar. A porta da graça continua aberta. Só que os nossos pecados, o perdão, ele não muda a história que passou. O perdão não apaga a consequência, apaga o pecado. Perdoa o pecado. Mas a consequência, o pecador vai ter que administrar. Isso em todas as áreas da nossa vida. E aqui Davi fizera um pecado em toda a nação de Israel. Deus está dizendo, olha, eu vou te dar 3 alternativas. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias de peste. O que é que você quer? No verso de número 14 desse capítulo 24 de 2 Samuel, Davi entra em angústia no seu coração, porque ele começa a analisar 7 anos de fome. Eu vou depender, vou estar na mão de homens, na mão de pessoas. E os meus algozes com certeza vão me humilhar. Um rei tão poderoso humilhando-se alguém para vender um prato de comida. Não, eu não quero esse tipo de punição. 3 meses fugindo dos inimigos. Também eu não quero. Eu sei o que é fugir de inimigos.
Mas quando ele olha, cada vez que o tempo vai diminuindo, parece que a pena vai ficando mais rígida. E ele diz assim, eu prefiro a peste. Porque a peste, ela é uma punição que vem de Deus, mas vem direto, sem intervenção humana. Eu vou preferir ficar na mão de Deus, porque eu sei que Deus tem misericórdia de mim. E Davi então diz assim, eu prefiro ficar na mão de Deus. E o profeta leva essa palavra para Deus. E vem a punição de Deus para Davi, começando em todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba. Irmãos, da mesma forma como Davi pecara. O que ele fez? De Dan até Beceba, ele manda conferir todos os homens de Israel para poder lhe dar poder de fogo. Pois é, Deus vai disciplinar todo esse povo em todos esses lugares, matando 70 mil homens, deixando muitas mulheres sem os maridos, muitos pais sem os filhos, muitos filhos sem os pais. Por causa do pecado de Davi, ele teve que administrar essa consequência. O escritor ainda diz mais que, ainda hoje, há dois tipos básicos de disciplinas, aquelas que são aplicadas diretamente de Deus, conforme está em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 4. O escritor diz o seguinte, que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós devemos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos assediam. Nós devemos estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O escritor ainda diz que nós devemos considerar aquele que suportou tais contradições. E ele diz no verso 4, ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. Isso aqui, ele está falando de uma disciplina diretamente de Deus. Mas também existe aquela disciplina que vem por intermédio da igreja. Pastor, e a igreja disciplina ainda hoje? Sim, a igreja ela é o tribunal de Cristo aqui na terra. Lá no livro de Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 18, o escritor diz que se teu irmão pecar contra ti, vai lá, fala com ele para que ele se arrependa. Se ele não se arrepender, chama alguém contigo, vai lá e mostra para que ele se arrependa. Se ele não se arrepender, anuncia diante da igreja para que ele se arrependa. Se ele não se arrepender, o escritor diz, então considera-o como gentio e publicano, porque ele rejeitou todas as possibilidades de ser alcançado, de reconhecer o seu pecado. O escritor diz que uma igreja sem disciplina corre o risco de ser confundida com o mundo e, consequentemente, desacreditada. As pessoas não vão acreditar. Eu outro dia ouvi uma frase de alguém dizendo, as igrejas hoje só não estão permitindo o fumo e a bebida alcoólica, o resto tudo já funciona. Irmãos, é triste ouvir um negócio desse, porque, infelizmente, existem igrejas desta forma. O escritor diz que, infelizmente, hoje, em muitos lugares, se faz vista grossa ao pecado. Evitar a disciplina dilui e barateia a graça divina, encoraja a adesão de indivíduos que não mostram os interesses genuínos nos altos padrões do reino de Deus. Ainda hoje, a disciplina deva ser aplicada. Deus continua aplicando e para o nosso bem. E a igreja que bem souber, trata também dos seus membros, quando eles precisarem serem corrigidos para o seu próprio bem, para que a própria igreja ganhe credibilidade diante da comunidade, que ela sabe punir, ou ela sabe corrigir, ela sabe disciplinar para o bem aqueles que falham, aqueles que erram. E assim a igreja continua com crédito diante de Deus, porque mantém o seu padrão do reino de Deus, de santidade diante de Deus, e também a credibilidade mesmo diante daqueles que, quem sabe, odeiam a igreja do Senhor Jesus. Terceiro tópico, princípios em 1º e 2º Samuel, registrado em 2º Samuel, capítulo 14, verso 17 ao 25. Concluímos nosso estudo com alguns princípios que são encontrados não somente nesse último capítulo de Samuel, de 2º Samuel, mas no contexto geral dos dois livros. Primeiro subtópico, um alerta para a liderança, 2º Samuel, capítulo 24, verso 17. Em 1º e 2º Samuel, são livros que giram em torno do tema da liderança. Em toda a história da revelação bíblica,
veremos que o sucesso da nação de Israel sempre esteve atrelado à fidelidade dos seus líderes a Deus. Somos alertados que para que a liderança seja uma bênção e um presente divino para o seu povo, esta precisa viver em santidade e submissão à autoridade de Deus. Para que a igreja desfrute da bênção de Deus, para que a igreja desfrute dos privilégios de Deus, a liderança precisa estar em conformidade com os ensinamentos, com as doutrinas das Santas Escrituras, da palavra do Senhor. Aprendamos com Davi, nesse episódio, que o princípio de liderar e servir deveria vir de Deus, não do exército que ele seria capaz de convocar. Por algum momento, Davi pensou nisso, de que o seu sucesso viria do seu exército, esquecendo de que não era do exército, e sim de Deus. Não é possível liderar o povo de Deus sem a ajuda dele, meus irmãos, diz o texto. É Deus que fornece líderes e é Deus quem o remove quando quer. Ninguém está acima do bem e do mal. E por fim, somos ensinados que os efeitos de uma liderança que fracassa são devastadoras para todos. Há uma correlação direta entre as ações do líder e os efeitos sobre o povo, sobre um grupo ou mesmo sobre uma igreja que ele lidera. O escritor ainda diz que as pessoas da comunidade, inevitavelmente, isso é muito importante para todos nós, desfrutarão o impacto das bênçãos de Deus ou sofrerão as consequências das escolhas equivocadas dos seus líderes. O texto conclui dizendo: ninguém foge disso. É importante o escritor dizer: ninguém foge disso. Isso é muito importante, irmãos, para mim e para você, querido colega, querido companheiro, querido professor. A bênção sobre a tua classe, a bênção sobre a tua congregação, a bênção sobre a igreja, sobre os nossos cuidados, depende da forma como nós nos colocamos diante de Deus. Segundo subtópico, uma nota de esperança e ânimo. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 25. A capacidade divina de conduzir todas as coisas para a glória e louvor do seu nome enche o nosso coração de alegria e esperança. Seus planos nunca são frustrados, os planos de Deus. Embora a história do censo seja catastrófica e, em certo sentido, ela também proclama o principal tema das Escrituras. Que tema é esse, pastor? Deus sempre tem agido e continuará agindo redentoramente em relação ao problema do pecado humano. É o que nós aprendemos no texto. Mesmo com toda a situação de todo o pecado, mas a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos. É isso que é interessante para nós observarmos o final desse comentário. Mesmo Davi cometendo esses pecados, a graça de Deus alcançou, para revelar a mim e a você que essa graça de Deus continua sendo revelada, alcançando todos aqueles. Portanto, ainda há esperança, aí na tua classe, aí na tua congregação, quando tem alguém, quem sabe, pastor, já falhou 1, 2, 3 vezes, escuta, ainda há uma graça de Deus, ainda há um porto seguro, ainda há um perdão sendo oferecido, não porque merecemos, mas por causa dessa graça divina. O livro de Samuel poderia ter terminado em um tom de desespero por causa do pecado de Davi. Todavia, a trajetória geral dessa narrativa desloca-se de uma desobediência humana para uma restauração de Deus. Mesmo o homem desobedecendo, quando ele se volta para Deus, Deus está pronto para restaurar. Que alegria poder compartilhar isso com você. E você, com certeza, compartilhar com seus colegas na classe, compartilhar com seus alunos, e enfim. Que Deus nos abençoe para que possamos sempre enxergar isso, não só na vida de fracasso de alguém que fracassou, as derrotas,
mas enxergar que por detrás de tudo isso existe uma mão estendida de Deus dizendo: eu estou aqui para oferecer o perdão e uma graça para todos aqueles que reconhecerem isso. Terceiro e último tópico do nosso comentário: Deus perdoa e restaura. Segundo Samuel capítulo 24, verso 25, esse princípio está igualmente presente ao longo desses dois livros. Que princípio é esse, pastor? O princípio do perdão, da graça, da misericórdia, do amor de Deus para todos nós. O escritor diz que Davi é um homem pecador, mas também alguém que buscava misericórdia de Deus em arrependimento autêntico sempre que pecava. E o escritor diz que, então, nós aprendemos que o homem e a mulher que amam a Deus e alcançam vitória são aqueles cujos pecados são confessados e perdoados. Interessante nós observarmos essa linha de raciocínio do escritor. Todos que alcançam misericórdia são aqueles que, mesmo que falharam, reconheceram as suas falhas e buscaram em Deus o perdão e alcançaram a misericórdia do Senhor. Uma vida vitoriosa não é absoluta ausência de falhas. Assim como santidade não é perfeição, diz o escritor para todos nós. O Deus a quem servimos é o Deus que perdoa e restaura. Isso nós podemos transmitir para todos os nossos alunos, todos os nossos irmãos. Porventura alguém que fracassou, alguém que caiu, alguém que está, quem sabe, desanimado, mostrar para ele que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. A porta do perdão, da misericórdia continua aberta. Só permanece no chão, em derrota, quem não busca com sinceridade. Para crédito de Davi, o escritor diz que todas as vezes que ele foi confrontado concernente às suas falhas, concernente aos seus pecados, ele reagiu sempre com humildade e contrição, buscando a presença de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13, também capítulo 24, verso 10, verso 17, reconhecendo que falhou, que pecou, assumindo a responsabilidade pelos seus atos e confessando seus pecados. O escritor pergunta para mim e para você: somos assim? Quando falhamos, quando erramos, encobrimos as nossas falhas, passamos, quem sabe, empurramos para debaixo do tapete ou confessamos? Os vitoriosos são aqueles que, mesmo que falham, mas reconhecem, confessam e os deixam. E aí, esses alcançam misericórdia. Para você que está me assistindo agora, talvez você possa estar dizendo: pastor, eu não estou numa classe da EBD, eu não sou aluno da escola dominical, mas eu estou nessa situação, eu falhei, eu errei, eu estou longe da igreja. Hoje é a tua oportunidade. O Senhor está dizendo para você: a porta do perdão está aqui, está aberta. Você pode fazer isso agora e depois procurar a sua igreja, voltando para os braços do Pai. Espero poder ter contribuído com todos vocês nesse trimestre. Quero finalizar o comentário de hoje agradecendo, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de podermos estar juntos durante todo esse trimestre. Eu aqui desse lado, você aí do outro, que também nos deu força, orou por nós, que compartilhou o nosso vídeo, que comentou. Muito obrigado, Deus te abençoe. Quero agradecer a todos na pessoa do nosso companheiro, pastor Pádua Rodrigues, vice-presidente da diretoria da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Muito obrigado a toda a equipe editorial. Quero agradecer ao Akel Correia, que também foi o responsável de transmitir ou de fazer esse vídeo chegar até você cada semana. Muito obrigado. Se Deus assim os permitir, estaremos juntos no próximo vídeo e nesta oportunidade falando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E se eu fosse você, eu já procurava essa revista na livraria mais próxima aí da sua casa, na sua igreja, porque é o próximo comentário durante 3 meses, certamente 13 lições abençoadas e abençoadoras também para a nossa vida. Vamos juntos, avançando pela fé.